Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora, como prometido, vamos estar trabalhando aqui a revisão de Química para esse primeiro simulado de 2022. Qualquer dúvida que vocês tenham, estão aqui meus contatos, já passei para vocês em sala, mas sempre bom deixar aqui reforçado. Pode mandar mensagem, pode tentar esclarecer em qualquer momento, quando possível, eu respondo, ok? E aí a primeira coisa que a gente tem que falar é os conteúdos que serão abordados neste primeiro simulado. Aqui, ó, a gente começou o ano falando das reações químicas, aquelas reações inorgânicas, são reações de síntese e adição, decomposição, análise, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Foi as primeiras aulas que nós tivemos. Depois que nós estudamos os tipos de reações, nós vimos como fazer o balanceamento dessas reações químicas. A ideia do balanceamento, por que balancear e qual método a gente vai utilizar para fazer o balanceamento, nós estudamos o método das tentativas. E por fim, depois de ver quais são as reações, como balancear as reações, a gente fez uma pequena introdução aos cálculos químicos, a estequiometria de fato, que é o conteúdo do nosso próximo trimestre. Então, para a gente chegar na estequiometria, que é o conteúdo do próximo trimestre, a gente precisa ter noção de como fazer cálculos de massa molar, de mol, de número de moléculas usando a constante de Avogadro e de volume molar também, ok? Então, aqui a gente vai estar trabalhando nesses slides, nesse tempinho aqui, estes conteúdos, fazendo pequenas revisões ao longo das questões para relembrar tudo que foi visto nesses 3 meses de aula, quase 3 meses de aula, ok? Então vamos começar. A gente começa aqui com uma questão de reações químicas. Aí nem vou ler a questão agora, vamos aqui trabalhar as reações. A gente viu que nós estudamos 4 tipos de reações. Síntese, também é chamada de adição, decomposição, que também é chamada de análise, aí a decomposição eu vou deixar um espacinho aqui maior, porque são vários tipos aqui que a gente vai trabalhar. Então, deixa aqui, ó, 4 tipos. Vimos também simples troca, também é chamado de deslocamento, e também dupla troca. Então, antes de ler a questão, ver, fazer a análise, vamos relembrar como que eu descubro como que é cada uma dessas reações. O que é uma reação de síntese ou adição? É aquela reação em que 2 ou mais reagentes vão reagir para gerar um único produto. Lembrando que reagente é quem está antes da seta, produto é quem está após a seta. Então, uma forma simbólica da gente representar uma reação de síntese ou adição é A mais B, mais se tiver alguma coisa aqui, virando C. Tá vendo? Eu tenho vários reagentes gerando um único produto. Toda vez que você observar isso, um monte de coisa antes da seta e apenas uma depois, é como se a gente tivesse feito uma síntese, Um resumo é o que nós chamamos de reação de síntese ou adição. Cuidado com a palavra adição, porque tem gente que acha que é adição por causa desse mais aqui, mas não. Toda a equação química tem mais. Então, é só você lembrar, várias coisas antes da seta, apenas uma depois. Decomposição ou análise é o inverso. É quando você tem um único reagente gerando 2 ou mais produtos. Porém, toda vez que a gente tem uma decomposição ou análise, tem que ter um catalisador. O catalisador é alguma coisinha que vai ficar aqui em cima da seta, tá? Então, que tipo, dependendo desse catalisador, a gente pode ter uma reação chamada de fotólise, que é quando a gente usa a luz como catalisador. A gente pode ter a hidrólise,
que é quando a gente usa a água. A gente pode ter a pirólise, que é quando a gente usa fogo. E a gente pode ter a eletrólise, que é quando a gente usa a eletricidade. Podemos ter um caso especial de decomposição análise em que uma substância vai gerar uma outra. Não precisa uma dessa virar duas ou mais. Desde que eu tenha, por exemplo, um aquecimento aqui, eu fiz uma decomposição, fiz essa substância virar outra através de um catalisador, um processo, né? Aqui seria uma pirólise. Então pode ser esse primeiro caso, um virando vários, que é o mais comum, mas também podemos ter que um vira outro, desde que a gente tenha algum desses 4 agentes aqui. Aí também seria uma decomposição, ok? Simples troca. Uma reação de simples troca é aquela em que vai acontecer apenas uma troca. Você sempre vai ter uma substância sozinha. Então, ó, você vai ter uma substância aqui sozinha, que vai reagir com uma substância composta. Essa substância sozinha vai trocar de lugar com uma outra aqui. Então, vai formar B mais AC. Repare, ó, o A veio e entrou no lugar do B. Então, como que eu vou ver que você tem uma reação de simples troca? É só você olhar. Se tiver alguma substância sozinha antes da seta e uma outra substância sozinha depois da seta, é uma reação de de simples troca, desculpa. Uma substância sozinha trocando de lugar com outra substância sozinha, formando uma nova substância sozinha. Então, ó, o A tirou o B. Aí o B ficou sozinho e o A acompanhado. Reação de simples troca. E a reação de dupla troca, o nome já diz, vamos ter duas trocas. Então você pode ter AC mais BD. Quando você colocar para reagir, vai formar AD mais BC. Ó, o A trocou de companheiro, né, trocou de acompanhante, e o B também trocou de acompanhante. Foram duas trocas que aconteceram. Por isso que a gente fala que é uma reação de dupla troca. Olhou duas substâncias antes da seta e tem duas novas substâncias depois da seta, dupla troca. Cuidado, porque podem ter reações que duas substâncias vão gerar 3 novas substâncias e também será uma reação de dupla troca, tá? Um exemplo disso é porque às vezes você forma um composto que vai se decompor em outro e aí vai ter 3 produtos. Então pode acontecer sim e vai ser uma reação de dupla troca. Essa aqui, ó, você pode ter essa reação aqui, por exemplo, ó, Na2CO3 mais HCl. Quando você reagir, vai formar NaCl e formaria H2CO3. Só que esse composto ele não é estável, ele se decompõe em CO2 mais água. Não vou fazer balanceamento aqui da equação, mas vou fazer aqui, só colocar o número 2 aqui na frente. Coloco um 2 aqui, um 2 aqui. Balanceamento a gente fala depois. Mas tá vendo? Ó, tem duas substâncias antes da seta e 3 substâncias depois da seta. Mesmo assim, é uma reação de dupla troca. Porque, na verdade, iria formar, ó, isso daqui junto, forma o H2CO3, que é aquele ácido lá do refrigerante. Só que ele não fica nessa forma. Ele se quebra em CO2 e água, que é o que acontece quando você abre o refrigerante. Então, parecem 3 produtos, mas na verdade são 2, por isso que é uma reação de dupla troca. Então, é só gravar essas 4 formas aqui, ó, colocar um asterisco, ó, 1, 2, 3, 4 formas, e aí procurar nas questões, igual, ó, essa reação pode ser considerada como uma reação de, e aqui tem a reação. Primeira coisa, quando você olha as alternativas, já aparece um nome que a gente não estudou, oxirredução. Se você não viu oxirredução, não estudou oxirredução, não é essa a resposta.
E aí vamos para as outras alternativas. Análise. Análise é decomposição. Uma substância apenas no reagente. Aqui já tem duas, já não pode ser análise. Então, a análise a gente já vai eliminar porque já tem duas aqui. E a reação de análise sempre tem uma. Deslocamento. Simples troca ou deslocamento. Uma substância sozinha, antes da seta. Depois da seta, uma outra substância sozinha. Antes da seta, eu tenho o cálcio, o Ca, aqui sozinho. Quando eu olho depois da seta, o cálcio já está acompanhado. E o H, que está sozinho. Se encaixa na definição de simples troca? Sim. Simples troca ou deslocamento, porque o cálcio, ele veio aqui, ó, fazer com... O cálcio veio e tirou o hidrogênio do lugar. Então, eu consegui fazer um deslocamento. Então, nossa resposta, letra B de bola. Certo? Então, é só a gente lembrar os 4 tipos de reação, como identificar, e aí as questões vão ser bem diretas. Se você chegar para o simulado com isso na cabeça, garanto que você não terá problemas em resolver as questões. Ok? Vamos para a próxima questão aqui. Então, pessoal, dando sequência aqui, a nossa próxima questão, mesma coisa. Em todas as questões, geralmente, que envolvem essas situações aqui, são bem parecidas. Vai te dar uma reação e pedir para você classificar essa reação. Olha essa reação aqui. Temos que analisar e observar aqui qual seria o tipo. Quando você vê muitos componentes, já tenha na sua cabeça que pode ser uma reação de dupla troca. Mas, ó, primeira coisa, olha sempre as alternativas, que você sempre vai conseguir eliminar uma logo de cara. Por quê? Nós estudamos 4 tipos. E são 5 alternativas, logo vai ter uma que não se encaixa. A gente viu reação de decomposição ou análise, deslocamento ou simples troca, dupla troca, síntese ou adição. Aí vem e aparece aqui uma reação de combustão. Reação de combustão é aquela com oxigênio, né, mas ela se encaixa dentro de uma dessas 4. Então, combustão já não seria. Aí quando você olha aqui, ó, olha o chumbo. O elemento chumbo, Pb, ele está junto com CH3COO. Vamos olhar depois da seta com quem que o Pb vai estar. O Pb agora está junto com o CrO4. Trocou. Olha aqui o Na, o sódio. Antes da seta ele está com CrO4. Depois da seta, o sódio está com CH3COO. Então, o chumbo trocou de parceiro e o sódio também trocou de parceiro. Tivemos 2 trocas. Logo, resposta letra C é uma reação de dupla troca. Certinho? Então, mais uma questãozinha, ó. Já adianto que essa aqui é parecida com o que a gente colocou no simulado, né? Com o que eu coloquei no simulado. Você vai observar as 4 reações que eu estou colocando e vai classificar cada uma delas de acordo com os itens que nós estudamos lá, que eu relembramos lá na primeira questão. Então, quando você bate o olho aqui, ó, olha essa primeira. NO2, setinha, ó, mas eu tenho esse triângulo aqui em cima. Vou fazer com outra cor aqui para ficar destacado. Toda vez que você vê esse triângulo em cima da setinha, quer dizer que teve aquecimento. E se você lembrar, reação que acontece por conta de aquecimento, lá nós vimos que é a pirólise. E a pirólise é um tipo de decomposição. Ou análise. Então, quando você bate o olho aqui e vê que tem esse triângulozinho aqui, esse delta, lembra de aquecimento, calor. Se lembra, calor é pirólise, quebra pelo fogo, né, pelo aquecimento, que é um tipo de decomposição. Lembra que eu falei com vocês, ó, uma molécula, quando exposta a altas temperaturas, se quebrando em outra molécula. Isso é uma reação de
decomposição. Olha essa segunda aqui. Você tem o dicromato de amônio, essa molécula grandona aqui, uma setinha e 3 outros compostos. Um composto virando 2 ou mais, nós também temos uma reação de decomposição ou análise. Então, duas reações aqui já de decomposição ou análise que a gente viu lá no início. Olha essa segunda aqui. Você tem o zinco, o Zn sozinho, e depois tem o cobre aqui sozinho. O que aconteceu? O zinco veio e entrou no lugar do cobre. Tinha uma molécula, um átomo sozinho antes, agora tem outro átomo sozinho depois. Quando acontece isso, nós temos uma reação de simples troca, que nós vimos que tem outro nome também chamado de deslocamento. E por fim, nós temos aqui o Na2CO3 mais HCl. O Na está com CO3. Quando você olha depois da seta, o Na está com Cl, o H está com oxigênio e o carbono está com outro oxigênio. Esse aqui foi até o exemplo que eu dei lá no primeiro slide, né? E aí temos aqui uma reação de dupla troca. Então a sequência correta para a gente marcar o X é decomposição ou análise. Então, ó, que começa com adição, síntese, síntese. Então a primeira é análise. A segunda é decomposição, deslocamento e dupla troca. Resposta letra E. Dúvidas? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou manda mensagem no WhatsApp que a gente tenta esclarecer, ok? Passar para o próximo slide. Uma reaçãozinha de balanceamento agora. Uma questão de balanceamento. Lembra, para que a gente faz o balanceamento? Balancear. Toda vez que a gente faz balanceamento é igualar todos os elementos. Nosso objetivo é igualar todos os elementos, porque lembra, Lavoisier dizia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o elemento que você tem antes da seta vai aparecer na mesma quantidade após a seta. Então, nosso objetivo é esse, conseguir equilibrar, igualar reagentes e produtos. Se tiver 5 de um elemento antes da seta, tem que aparecer 5 desse elemento depois da seta. Ok? Então, ó, primeira coisa, a gente vai, divide aqui. Qual é a sequência que a gente usa para fazer o balanceamento? Macho. Lembra? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa é aquela sequenciazinha que a gente vai estar usando. Então, para facilitar na nossa vida. Quando você olha aqui, o primeiro metal que a gente vê é o alumínio. Depois a gente vai balancear o cloro, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Vou colocar aqui já a sequência, que a gente ganha tempo. Olha antes aqui da seta, ó, eu tenho 2 alumínios. Quando a gente olha aqui depois da seta, ó, você tem o Al. Se não tem nenhum número depois da letra L, quer dizer que só tem 1. Então, 1 alumínio. Eu tenho 2 alumínios antes, 1 alumínio depois. Aí eu tenho duas opções. Ou fazer o 2 virar 1, ou fazer o 1 virar 2. Se na sua vida você tiver que escolher entre dividir e multiplicar, eu tenho certeza que você vai escolher multiplicar. Então aqui nós também vamos preferir multiplicar do que dividir. Então eu vou fazer o número 1 virar o número 2. Então 1 vezes quanto que vai dar 2? Então, para o 1 virar 2 é só multiplicar por 2.
Então eu venho aqui na frente, ó, onde é X, opa, desculpa, aqui na frente onde só tem um alumínio, onde seria o lugar de Z, eu vou colocar o número 2. Então Z vale 2. Já descobrimos isso. Vamos para o próximo elemento. O cloro. Quando você olha aqui antes da seta, só tem um Cl. Então a gente põe aqui, ó, um cloro. Quando a gente olha depois da seta, a gente enxerga 3 Cls. Só que a gente já colocou o número 2 aqui na frente. Então tem que lembrar que esse 3 multiplica por esse 2. Então 3 vezes 2, 6. Então depois da seta eu tenho 6 átomos de cloro e antes da seta eu só tenho 1. Eu tenho que conseguir fazer esse número 1 virar 6. 1 vezes quanto que dá 6? 1 vezes 6. Então já descobrimos o valor de y. Onde tem y tem que ter o número 6. Já achamos o valor do alumínio e o valor do cloro. O valor de y e o valor de z. Agora vamos descobrir quanto que tem de hidrogênio. Antes da seta tem hidrogênio aqui, ó, no HCl. Você só observa 1H, só que eu tenho esse 6 aqui na frente. Então 1 vezes 6 eu tenho ao todo 6Hs. Do outro lado tem que ter 6 também, mas quando você olha aqui na água só tem 2 hidrogênios. Então eu tenho que pegar o número 2, multiplicar por algum número para dar 6. 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Então W, já sei que W vale 3. E esse primeiro número aqui, o X, quando a gente não fez nada aqui com o alumínio, eu esqueci de colocar o número 1. Toda vez que a gente não precisa mexer, a gente põe o número 1. Para saber se está certo, é só a gente contar o oxigênio. Se bater, está certo. Olha aqui antes da seta, tem 3 oxigênios. Quando a gente olha depois da seta, aqui tem 1 oxigênio, vezes esse 3 aqui da frente, temos 3 oxigênios. Então temos que X é igual a 1, Y é igual a 6, Z é igual a 2 e W é igual a 3. Essa é a nossa sequência, 1, 6, 2 e 3. Procura as alternativas, resposta letra B de bola. Certo? Qualquer dúvida, não fique com dúvida, mande mensagem. Então, pessoal, novamente essa questão aqui da queima da gasolina, do isoctano. E aí, por que eu sempre gosto de pôr essa questão? Porque ela vai trabalhar uma situação atípica para que a gente possa estar vacinado quando aparecer numa questão assim para a gente. E irá aparecer isso aqui no simulado, tá? Então, você segue a sequência, o macho, só que essa questão só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai seguir aquela mesma sequência. Divide aqui na seta e faz o balanceamento dos nossos elementos. Ó, carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando você olha aqui antes da seta, temos apenas 8 carbonos. E após a seta, só tem um átomo de carbono ali visível. Então, para o 1 virar 8, a gente vai multiplicar por 8. Então, você vem, põe o número 8 aqui. E aonde você não fez nada, você põe o número 1. Segundo passo, olhar o hidrogênio. Quando você olha aqui o hidrogênio, só tem 18 aqui. Quando você olha aqui depois da seta, tem 2. Para o 2 virar 18, nós temos que multiplicar pelo número 9. Então, você vem aqui e põe o número 9. E agora a gente precisa contar os oxigênios. 8 vezes 2, aqui tem 16 oxigênios. 9 vezes 1, aqui tem 9 oxigênios. Então, 16 mais 9, então, ó, 16 mais 9, nós temos ao todo 25 oxigênios depois da seta. Então, a gente tem que contar agora quantos oxigênios nós temos antes da seta.
Quando você olha aqui, ó, já vê o número 2. Temos o número 2. Então, a gente vai ter que multiplicar o 2 por algum número que vai dar 25. Se você pensar aí, 2 vezes quanto que dá 25? Você vai chegar a 12,5. Ah, não quero usar 12,5. Você também pode usar 25 sobre 2. Os dois vão dar certo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 12,5. E aí, o que seria normal? Ó, olha a pergunta. A soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiro, coeficientes estequiométricos são esses números que a gente está colocando, que vão balancear. Essa equação é igual a... Você vai, verifica, vê que deu tudo certo, aí você vem e faz 1 mais 12,5 mais 8 mais 9, vai dar, ó, 8 mais 9, 17. 17 mais 1, 18. 18 mais 12,5, 30,5. Você faz isso e erra a questão. Por que você vai errar? Porque a questão deixou de claro, ó, eu quero números inteiros. Então, esses coeficientes não estão 100% corretos, porque eu quero números inteiros. Toda vez que eu tiver número fracionado, para ele virar inteiro, eu faço o quê? Multiplico toda a minha equação por 2. Aí, quando a gente multiplicar por 2, 1 vezes 2, 2. 12,5 vezes 2, 25. 8 vezes 2, 16. E 9 vezes 2, 18. Então, o correto é eu fazer essa soma aqui, ó. 2 mais 25 mais 16 mais 18. Quando você fizer essa conta, essa soma, vai dar 61. Então, a nossa resposta, a letra D, 61. Então, pessoal, depois que a gente estudou o balanceamento, a nossa próxima matéria foi começar a falar de massa molar, que foi quando a gente começou a determinar a massa das moléculas. Para determinar a massa das moléculas, a gente pegava a massa de cada elemento, multiplicava pela quantidade, somava tudo e dava a massa da molécula. Então, a gente vai fazer basicamente isso aqui. Ó, determine o valor de x da espécie KMNOX, sabendo que a massa total vale 158. Então, vou colocar aqui, ó, eu tenho KMNOX. E eu tenho que descobrir a massa total dessa molécula. Quando a gente somar isso aqui tudo, vai dar 158 gramas por mol. Então, como que a gente faz? Pega cada elemento e multiplica pela quantidade. Eu tenho um potássio, que pesa, ó, tá aqui embaixo a massa do potássio, 39. Mais, eu tenho um manganês, que pesa, tá aqui embaixo, ó, 55. Mais, eu tenho, ó, X oxigênios, e cada oxigênio pesa 16. Tudo tem que dar 158. Então, quando você fizer 39 mais 55 mais 16x, tem que dar 158. 39 mais 55 dá, ó, 5 mais 4, 9, 14, vai 1. 6, 94. Então, vai ter 94 mais 16x é igual a 158. 16x é igual a 158 menos 94. X vai ser, ó, 8 menos 4, 4. 15 menos 9, 6. 64 dividido por 16, x vale 4. Então, ó, a listinha que eu coloquei, a questão número 1 da lista, nós resolvemos em sala e eu estou resolvendo aqui agora para vocês. A gente resolve dessa maneira, ok? Agora,
essa próxima questão, a questão 2 da lista, a sétima aqui da nossa revisão, tá? Bem parecida. Determine a massa atômica do bromo, sabendo que a massa total do ácido brômico HBrO3 é igual a 129. Então eu tenho um ácido brômico, que é HBrO3. Eu sei que a massa total é 129 gramas por mol. Então eu tenho que descobrir quanto que pesa o bromo. Então é só a gente calcular a massa molar. Eu tenho um hidrogênio que pesa 1, mais eu tenho um bromo que pesa, eu não sei quanto que ele pesa, vou deixar aqui o Br, tá? Mais 3 oxigênios que pesam 16. Isso tudo tem que dar 129. Porque o problema diz que a soma tem que dar 129. Então vai dar 1 mais Br mais 3 vezes 16, 48. É igual a 129. 1 mais 48, ó, vai ter Br. 1 mais 48 vai dar 49. Isso tudo é igual a 129. Br é igual a 129 menos 49. O bromo, então, vai valer 129 menos 49, 80. 80, opa, não posso errar isso aqui, ó, 80 gramas, né? Porque é massa. Então, achamos o valor da massa do bromo. Então, se tiver alguma questãozinha que precise calcular a massa molar, é só você lembrar desse início aqui, número de vezes que o elemento aparece, vezes a massa que o problema vai ter que te dar desse elemento, ok? E aí a gente começou a falar de mol, número de moléculas, algumas questões assim. Aí eu falei que a gente sempre faz um GPSzinho, né? De massa, quando dá massa, a gente consegue achar mol. Quando te dá mol, você consegue achar moléculas. Esse problema deu pra gente a massa e quer achar moléculas. Então a gente tem que achar um caminho de como sair de massa para moléculas. Então, ó, o primeiro passo de toda conta: calcular a massa molar do H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico. Então você pega aqui o H2SO4 e a gente faz o que a gente estava fazendo agora na questãozinhas atrás. Eu tenho 2 hidrogênios que pesam 1, mais um enxofre que pesa 32, mais 4 oxigênios que pesa 16. Então a massa molar dele vai ser igual a 98 gramas por mol. Achei a massa molar, eu venho para o meu segundo passo, que é passar de massa para mol. Transformar de massa para mol, ok? Como que a gente sempre vai fazer essa transformação? Já falei para vocês algumas vezes. Você pega essa massa molar e joga aqui embaixo, ó, 1 mol. 1 mol de H2SO4 pesa 98 gramas. Quantos mols se eu tiver 245 gramas? Então, X vai dar 245 dividido por 98. Quando eu fizer essa continha, X vai dar 2,5 mol de H2SO4. Lembrando, né, regra de 3, a gente multiplica ali cruzado e aqui a gente faz essa continha aqui. Achei o número de mols, eu consigo vir aqui agora e fazer o meu terceiro passo.
que é passar de mol para moléculas. Como que a gente passa de mol para moléculas? A constante de Avogadro vai nos dizer. O que diz a constante de Avogadro? Que 1 mol de qualquer coisa, então aqui no nosso caso ácido sulfúrico, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 2,5. Então 2,5 mol está para Y. Quando você fizer essa continha, 2,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, o que você tem que lembrar? Que um número multiplica pelo número. Então é 2,5 vezes 6, tá? Que a gente multiplicou cruzado. Então quando você fizer 2,5 vezes 6, vai dar 15. Então daria 15 vezes 10 elevado a 23. Só que a gente viu que a gente tem que escrever tudo em notação científica. E o que é escrever em notação científica? O nosso número ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Sempre o número que a gente vai colocar aqui na frente tem que estar entre 1 e 10. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá? Então, quando você tem uma vírgula aqui depois do 5, você passa para a esquerda. Você anda uma casa para a esquerda e aumenta um expoente. Então, ó, eu diminuí uma casa aqui no meu número, eu vou aumentar uma unidade no meu expoente. Então, vai dar 10 elevado a 24 moléculas. Então, essa aqui é a nossa respostinha. O que você precisa associar? Toda vez que o problema, ó, esse problema, esqueci de fazer, né? Ó, quantas moléculas, aqui estava a pergunta do problema, ó, quantas moléculas se eu tiver 245 gramas? O problema me deu a massa. Então aqui, ó, eu sei que o problema me deu a massa e quer saber moléculas. Aqui está o nosso GPS, é só seguir esse caminho. Para passar de massa para mol, a gente sempre vai usar a massa molar. Para passar de mol para molécula, nós sempre iremos usar o número de Avogadro, a constante de Avogadro. Sempre, toda vez a mesma coisa, ok? Agora, ó, qual é a massa? Ó, a pergunta do problema agora, ó, qual é a massa? Então aqui está a pergunta. Presentes em 2,5 mol. Então eu te dei mol. Então essa questão, a gente via que de massa a gente passava para mol. Só que o contrário também funciona. Então agora eu te dei o número de mols e estou pedindo para você me dar o número de massa. Primeiro passo em toda a questão. Primeiro passo. Calcular a massa molar da sua molécula, que aqui no nosso caso é de novo o ácido sulfúrico, que a gente já calculou na passada, né? H2SO4, eu tenho 2 hidrogênios que pesam 1, mais um enxofre que pesa 32, mais 4 oxigênios que pesam 16. Já fizemos isso, vai dar 98 gramas por mol. Aqui é a minha massa de 1 mol. Se eu sei a massa de 1 mol, eu já vou para o meu segundo passo, que é passar de mol para massa. Para passar de massa para mol ou de mol para massa, a gente sempre vai precisar da massa molar. 1 mol do meu ácido sulfúrico está para 98 gramas, que a gente calculou aqui na massa molar. Se eu tiver 2,5 mol de ácido sulfúrico, X. X vai ser igual a 2,5 vezes 98. Fazendo essa continha vai dar 245 gramas. Multipliquei aqui cruzado.
245 gramas. Então, a gente viu que dá para passar de massa para mol e dá para fazer de trás para frente também, o contrário, de mol para massa. Ok? Agora, em 146 gramas, estou te dando aqui, ó, 146 gramas, eu tenho a massa de ácido clorídrico. A quantas moléculas? Ó, quero saber moléculas. Qual foi aquele caminho que a gente falou? Ó, de massa eu posso vir para mol. De mol eu consigo chegar em moléculas. Professor, eu posso fazer direto? Pode. Só que por enquanto ainda vamos fazer em etapas, tá? Porque a gente está no início aqui da revisão. Quando chegar no meio da revisão, eu já faço de massa para molécula numa conta só. Por enquanto, eu vou fazer duas contas para você ir acostumando. Então, de novo, primeiro passo: calcular massa molar do HCl. O HCl um hidrogênio que pesa 1, mais um cloro que pesa 35,5. Ao todo vai dar 36,5 gramas por mol. Essa é a massa de 1 mol de HCl. Segundo passo: passar de massa para mol. Como que a gente faz para passar de massa para mol? A gente vai pegar, trocar a cor aqui. 1 mol de HCl está para 36,5 gramas. A gente tirou isso desse valor aqui de cima. Quantos mols se eu tiver 146 gramas? 146 gramas. Quando você multiplicar aqui cruzado, você vai chegar aqui. X é igual a 146 dividido por 36,5. Quando você fizer essa conta, X vai dar exatamente 4 mol de HCl. Achamos o número de mols. A gente consegue vir aqui para o nosso terceiro passo, que é passar de mol para moléculas. Toda vez que a gente quer passar de mol para moléculas, como que faz? 1 mol do que a gente tiver, que aqui no caso é o HCl, tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Como eu tenho 4 mol, Y. Quando você fizer essa conta, ó, 4 vezes 6, 24, vezes 10 elevado a 23. Passando para a notação científica, sua resposta vai ser 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, pessoal, é repetitivo. São repetitivas as nossas questões. Várias e várias vezes fazendo a mesma coisa. Então, o que a gente precisa ver? Pegar os dados que o problema me deu e com esses dados traçar o caminho que iremos seguir. Sempre a primeira coisa é calcular a massa molar, quando ela não for já dada. Depois você segue essas sequenciazinhas aqui. Cada linha dessa aqui é uma regra de 3. Tudo bem? Próximo. Em 600 gramas de água, há quantos átomos? Opa, agora já apareceu uma pergunta diferente. Então, ó, em 600 gramas de água, ó, me deu aqui a massa. E está perguntando quantos
átomos. Então, aqui vai ter uma coisinha a mais, ó, de massa. A gente consegue passar para mol. De mol, a gente consegue passar para moléculas. E de moléculas, a gente consegue passar para átomos. Toda vez que eu quero passar de massa para mol, eu uso a nossa massa molar. Já fizemos isso aqui em algumas questões hoje. Quando eu quero passar de mol para molécula, eu uso a minha constante. Já vou colocar aqui o valor. Eu uso a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Toda vez que a gente quiser fazer essa etapa, vamos lembrar disso. E quando eu quiser passar de molécula para átomo, eu vou usar a minha fórmula molecular. Então, se você lembrar dessas 3 etapas, principalmente essas 2 primeiras, que são as mais cobradas, temos aqui nosso caminho. Essa questão me deu a massa e quer descobrir átomos. Dá para ir direto? Dá. Dá mais trabalho, mas dá. Então, a gente vai fazer aqui em 3 etapas. Primeira etapa. Primeiro passo. Achar a massa de água, né? Calcular a massa molar de água. E aí, 2 hidrogênios que pesam 1, né? Água. 2 hidrogênios que pesam 1, mais um oxigênio que pesa 16, vai dar 18 gramas por mol. Achamos a massa de 1 mol de água. Agora, quando a gente tem a massa molar, a gente consegue vir aqui para o segundo passo, que é passar de massa para mol. Vamos passar de massa para mol. 1 mol de água pesa 18 gramas. Daqui da massa molar, ó, primeira linha é a nossa relação. Quantos mols se eu tiver 600 gramas? X vai dar 600 dividido por 18, né? Vai dar 33 ponto... Isso. X vai ser igual a 33,33 mol de água. Então, multiplicamos cruzado aqui. Vai dar uma dízima periódica. Com isso aqui, a gente vem aqui para o nosso terceiro passo, que é passar de mol para moléculas. Um mol de água está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Que é o númerozinho que está aqui, a constante de Avogadro. Se eu tiver 33,33 mol de água, Y vai dar 33,33 vezes 6, vai dar 199,99 vezes 10 elevado a 23. Só multipliquei esse número por esse. 199,99 a gente pode arredondar. Então, y vai ser igual a 200 vezes 10 elevado a 23. Escrevendo em notação científica, 2 vezes 10 elevado a 25 moléculas.
E aí, a gente vem aqui para o nosso quarto passo, que é passar de moléculas para átomos. Aí, para passar de molécula para átomos, nós precisamos de uma informação. O que é fórmula molecular? Isso daqui, ó, o H2O, é a minha fórmula molecular. Então, quando eu olho para a molécula de água, ó, uma molécula de água tem quantos átomos? Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, uma molécula de água tem ao todo 3 átomos. Como eu não tenho apenas uma molécula, eu tenho 2 vezes 10 elevado a 25 moléculas. Agora eu vou botar para W. 2 vezes 3, 6. Então eu vou ter ao todo 6 vezes 10 elevado a 25 átomos. Por que cruzado? Essa aqui é aquela questão que dava mais passos, mais trabalho para a gente poder trabalhar tudo que foi dito durante a nossa introdução aos cálculos químicos, ok? Qualquer dúvida, lembre de deixar um comentário ou mandar mensagem no WhatsApp. Instagram, e-mail, né? Mas mais como um WhatsApp, mais rápido a gente responder. Olha essa questão. Essa aqui foi legal porque a gente muda a palavrinha, ó. Qual a quantidade de matéria? O que é quantidade de matéria? Aí você tem que lembrar lá daquela aula teórica que a gente deu sobre mol. Escrevi lá no quadro e tal. Qual a quantidade de matéria? O que é mol? Mol é quantidade de matéria. Então eu estou perguntando para você quantos mol nós temos e qual é a massa presentes em 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, ó, essa questão a gente sabe passar de massa para mol e também de mol para massa. A gente sabe passar de mol para molécula e também o contrário. Então, essa questão me deu moléculas, agora ela fez de trás para frente, ó. Me deu moléculas e quer que a gente diga quanto que vale o mol e quanto que vale a massa. Então, a gente vai fazer de trás para frente. Então, o primeiro passo é sempre igual, que é calcular a massa molar de quem ele deu, H3PO4, que é o nosso ácido fosfórico. Então, ó, H3PO4 é igual a, tenho 3 hidrogênios que pesam 1, mais 1 fósforo que pesa 31, mais 4 oxigênios que pesam 16. Quando você calcular isso aqui, H3PO4 será igual a 98 gramas por mol. Agora o nosso segundo passo. Como eu estou vindo de trás para frente, primeiro eu vou transformar de molécula para mol. Então, molécula virando mol. A primeira linha é sempre igual quando eu relaciono mol e molécula, molécula e mol. 1 mol daquilo que eu tenho equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas o problema diz que eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então aqui vai dar x. Então x vai ser igual a 1,5 vezes 10 elevado a 24 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23.
quando você fizer essa conta, 1,5 dividido por 6. Tem que fazer essa continha, 1,5 dividido por 6. Vai dar 0,25. Vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 24 menos 23, 10 elevado a 1. Então, se você fizer essa continha aqui, vai dar 2,5 mol. Só multipliquei 0,25 por 10, ok? Agora que eu achei o mol, eu venho aqui para o meu terceiro passo, que é passar de mol para massa. Como que a gente faz para passar de mol para massa? Massa molar, ó. 1 mol de H3PO4 pesa 98 gramas. Se eu tiver 2,5 mol de H3PO4, já usei X, agora vou usar Y. É só multiplicar 2,5 vezes 98, já fizemos essa conta umas questões lá atrás, vai dar, de novo, 245 gramas. Então, essa questão era só para mostrar que tem como você vir de trás para frente, do mesmo jeito que a gente faz de frente para trás. Ok? Agora, vamos para aquelas questõezinhas que têm maior probabilidade de caírem no simulado. Essa questão é uma que eu falei já para vocês em sala, que eu coloquei no simulado, né? Peguei o texto e repeti no simulado. Então, eu vou até marcar aqui, ó, questão 13, né? Número legal, porque é o número, a data do dia que eu nasci, que eu já falei com vocês em sala. Então, ó, vamos pegar questões agora que tem um texto. Essa questão já caiu no Enem, então, essa aqui é uma questão do Enem. Para vocês verem que esse assunto é sim muito cobrado. Então, ó, submetido a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 miligramas. Ó, marca aqui, ó, 45 miligramas é a nossa massa de ácido acetil salicílico C9H8O4. Considerando a massa molar 180 gramas por mol, opa, essa questão já me deu a massa molar, não preciso calcular nada. E o número de avogados, 6 vezes 10 elevado a 23, ó, já me deu massa, já me deu massa molar e já me deu o número de moléculas, né, a constante para fazer a relação. É correto afirmar que o número de moléculas, ó, eu quero saber quantas moléculas tem ao todo em 45 miligramas. Nosso GPS diz o quê? Eu passo de massa para mol e eu passo de mol para moléculas. Essa questão me deu a massa e quer que eu calcule moléculas. Já fizemos muitas questõezinhas fazendo o caminho mais longo. A partir dessa questão, iremos fazer o caminho mais rápido, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é porque a questão me deu aqui, ó, em miligrama. Eu tenho que transformar de miligrama para grama. Então, ó, eu vou pegar 45 miligramas e vou transformar para grama. Como que a gente transforma miligrama para grama? Ó, para transformar de miligrama para grama, você multiplica por 10 a menos 3 gramas. Então, quando você multiplicar por 10 a menos 3, você vai ter 45 vezes 10 a menos 3 gramas. É só pegar um número que você tem e multiplicar por 10 a menos 3. Toda vez que você quer passar de miligrama para grama, é assim que a gente faz. Agora que eu tenho isso aqui, eu consigo fazer a minha relação. A massa molar diz que eu tenho 1 mol de C9H8O4 pesa 180 gramas.
quantos mol... Aí, eu quero fazer a relação direta. Lembra que eu falei para vocês, a constante de Avogadro diz o quê? 1 mol de qualquer coisa é igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Lembra? Então, aonde tem mol, eu posso escrever essa constante. É a mesma coisa. Então, ó, aonde tem esse 1 mol, eu vou reescrever como 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E isso está para 180 gramas. X vai estar para 45 vezes 10 a menos 3 gramas. Quando você multiplicar cruzado, você vai chegar nessa continha aqui, ó. X é igual a 45 vezes 10 a menos 3, que multiplica 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 180. E aí, eu vou precisar que você tenha um pouquinho de habilidade matemática para observar que o número 45 é múltiplo de 180. Quando você divide os dois, dá 45 por 45 dá 1, 180 por 45 dá 4. Então, eu tenho 6 em cima e agora eu tenho um 4 aqui embaixo. 6 dividido por 4 dá 1,5. Vezes multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, repete a base, soma os expoentes. Menos 3 mais 23 vai dar 10 elevado a 20 moléculas. Então, aqui a gente tem a nossa resposta, que vai dar a letra A. Então, a primeira coisa, sempre que aparecer miligrama, quilo, tonelada, tem que transformar para grama. Depois que transformou para grama, você faz a relação normal de massa e mol. Se você quiser transformar de massa para molécula, aonde tem mol, você põe a constante de Avogadro e faz a relação direta, ok? Próxima questão, ó. A balança mais precisa pode detectar uma variação de aproximadamente 10 a menos 8 gramas. Olha, me deu a massa. Quantos átomos existiriam em uma amostra? Quantos átomos de ouro existiriam em uma amostra desse peso? Como é ouro, ouro é um átomo, né? Então, nesse caso, átomos são igual a moléculas. Porque eu só tenho um átomo de ouro, né? Uma coisa só. Então, de novo, eu tenho de massa para mol, eu tenho de mol para moléculas. Então, como eu quero fazer direto, eu ganhei o dado em massa e vou calcular em moléculas, que no caso aqui pra gente é átomos, tá? Então, como que a gente faz? O dado do problema, ó, 1 mol de ouro pesa 197 gramas. Só que eu não quero trabalhar com mol, eu quero trabalhar com átomos. Então, onde tem 1 mol, eu vou escrever 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro, equivale a 197 gramas. Quantos átomos se eu tiver 10 a menos 8 gramas? E aí, multiplicando cruzado, vamos chegar nessa continha aqui, ó. X é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, que multiplica 10 a menos 8, dividido por 197. E aí, quando você chega nessa conta, é horrível fazer 6 dividido por 197. Como que a gente faz? Você olha aqui as alternativas e veja se tem números muito perto. Se tiver números muito próximos, quer dizer que a gente não pode arredondar. Mas quando a gente olha, os números não são tão perto.
Não vai ser por conta de um pequeno arredondamento que você vai fazer eu sair do 3 para o 5, do 5 para o 9. Se tivesse 3, 3,1, 3,2, aí sim. Mas como aqui os números estão, de certa forma, distantes, nós podemos fazer esse arredondamento. Como que a gente faria esse arredondamento? Ó, a gente vem aqui, ó. Tá vendo esse número aqui? O 197, a gente pode arredondar. É o melhor número para arredondar. Então vai ficar 6. Ó, 10 a 23, com 10 a menos 8, a multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, 23 mais menos 8 vai dar 15. Isso tudo dividido por 200. 6 dividido por 200, quando você fizer essa conta, vai dar 0,03 vezes 10 elevado a 15. Colocando em notação científica, né, você vai andar com a vírgula, você vai achar que x é igual a 3 vezes 10 elevado a 13 átomos. Resposta letra E. Certinho, tá então? Agora a gente já está fazendo de uma forma mais dinâmica, mais direta. E aí é só você pegar os passos que a gente já estava vendo antes e reproduzir. Todas as questões são basicamente a mesma coisa. Vamos lá, pessoal. Ó, outra dica aqui para o simulado impreciosa. Essa questão aqui também foi uma questão de Enem. E aí, já marca aí, porque questão 15 é uma também que vai estar lá no simulado, nesse texto, né, com alterações de dados, óbvio. Então, questões de Enem sempre vem um textinho e vamos mostrar como que faz. Ó. Para tomar um cafezinho, é comum a adição de açúcar. Suponha que, para adoçar uma xícara de café, tenha sido colocada 2 colheres de açúcar. Cada colher contendo 3,5 gramas de açúcar. Então, aqui foi dada a massa. Sabendo que a massa molar do açúcar é 342 gramas por mol, a quantidade em mol de açúcar, ó, quantidade em mol é a nossa pergunta, no cafezinho é. Então, a questão me deu a massa e quer mol. Então, a questão quer mol e me deu a massa. Mas tem um detalhezinho importante nessa questão, né, que as pessoas passam despercebidas. Essa informação aqui, ó, 2 colheres. Porque foi dito que por colher temos 3,5 gramas de açúcar. Então, a massa de açúcar é 3,5 gramas vezes 2, que vai dar 7 gramas. Essa aqui foi a nossa massa de açúcar. Então, agora, ó, 1 mol de açúcar, que é C12H22O11, pesa 342 gramas. Quantos mols se eu tiver 7 gramas? Multiplicando cruzado aqui, vai ter que x é igual a 7 dividido por 342. Quando você fizer essa conta, você vai achar que x é igual a 0,02. Só que não vai ter essa opção ali, então a gente passa para a notação científica. X vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Aí, nossa resposta, letra B de bola. Bem facinha essa e vai ter uma igualzinha no simulado para vocês. Uma outra questãozinha aqui do Enem, né? Opa, é de roxo. Questão também do Enem. Estudos apontam que a amônia, NH3, adicionada ao tabaco, aumenta os níveis de absorção da nicotina pelo organismo. Os cigarros canadenses têm, em média, 8,5 miligramas
de amônia por cigarro, valor bem mais baixo do que a média nacional. Qual a quantidade de mols? Pergunta, quer saber quantos mols temos em 8,5 miligramas. Então a questão me deu a massa e quer achar mol. Então a questão deu massa e a gente vai achar mol. Só que essa questão me deu o dado em miligrama. Então vamos pegar aqui, 8,5 miligrama. Temos que passar para grama. Para passar para grama, a gente multiplica por 10 a menos 3 gramas. Então, 8,5 miligramas é a mesma coisa que 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Agora, a gente pode calcular. 1 mol de amônia, está aqui embaixo, foi dado. 1 mol de amônia pesa 17 gramas. Quantos mols? Se eu tiver 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. X vai dar 8,5 vezes 10 a menos 3 dividido por 17. Aí, de novo, preciso da sua habilidade matemática para perceber que 8,5 é a metade de 17. Então, quando você simplificar, vai ficar 1 em cima e 2 embaixo. 1 dividido por 2 vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3. Se procura aqui, não tem resposta. Por quê? Notação científica. Então, vai dar 5 vezes 10 a menos 4 mol. Aí teremos resposta, que é a letra C. Então, as questões todas repetitivas, todas a gente usando as mesmas contas, ok? Então, basta você ter atenção, identificar o que o problema está te dando, o que o problema quer, que a gente consegue criar um roteiro para seguir, para fazer as questões. Continuando. Segundo uma pesquisa realizada em Belo Horizonte, no final da década de 90, o lançamento diário de monóxido de carbono, o CO, na atmosfera foi estimado em cerca de 5 vezes 10 a terceira toneladas. 5 vezes 10 a terceira toneladas é a unidade de massa. Quantas moléculas? De novo, quer saber moléculas. Então o problema me deu a massa, que a gente acha mol. De mol, a gente acha moléculas. Mas a gente já aprendeu a fazer de uma vez só. Então, de moléculas, de massa para moléculas, a gente vai fazer. Só que, de novo, a questão me deu unidade em... foi me dado em toneladas. Então, eu vou ter que transformar 5 vezes 10 a terceira toneladas. Eu vou ter que passar para grama. Como que eu passo de tonelada para grama? Uma tonelada tem 1 milhão de gramas. Então, a gente multiplica por 10 elevado a 6 gramas. Então, é só você pegar esse número, 5 vezes 10 a terceira, e multiplicar por 10 a sexta, que vai dar 5 vezes 10 elevado a 9 gramas. Tendo esse valor, a gente consegue relacionar. Já foi dado aqui embaixo a massa de 1 mol. 1 mol de CO, 28 gramas. A gente troca, onde tem 1 mol, a gente escreve 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso vai estar para 28. X, se eu tiver 5 vezes 10 elevado a 9 gramas. Multiplicou cruzado, você vai achar que x é igual a 6 vezes 5, 30.
10 elevado a 23 vezes 10 elevado a 9, 10 elevado a 32. Ó, só fazer 23 mais 9. Isso tudo dividido por 28. Quando você fizer essa conta, você vai achar 1,08 vezes 10 elevado a 32 moléculas. Que aí a resposta vai ser letra A. Estamos quase acabando, né? Se sua assinatura escrita com grafite do lápis pesa 1 miligrama, aqui, ó, lembra, o grafite é composto por carbono, tá? Como que eu ia saber disso? Era só você olhar que o problema te deu a massa do carbono, então é porque o grafite é feito de carbono. Pesa 1 miligrama, me deu aqui, ó, massa. E de novo, eu quero achar átomos de carbono, né, como foi dito. Então, esse átomos aqui é a mesma coisa que moléculas. Porque eu estou falando de um elemento, então só tem um átomo, uma molécula vai ter um átomo. Mas está em miligrama, então a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar de miligrama para grama. É só multiplicar por 10 a menos 3 gramas. Então, 1 miligrama equivale a 10 a menos 3 gramas. Já transformamos. Então, a gente escreve, ó, 1 mol de carbono pesa 12 gramas. A gente não quer mol. A gente não quer mol. A gente quer átomos, né? Que no caso aqui a gente vai usar a constante de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23 átomos estão para 12 gramas. Se eu tiver 10 a menos 3, x. Quando você fizer essa conta, vai chegar em 6 vezes 10 elevado a 23, que multiplica 10 a menos 3, dividido por 12. De novo, ó, 6 e 12, essa era mais fácil, ó, dá 1 e 2. 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a menos 3, ó, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, vai dar 20. Escrevendo em notação científica, 5 vezes 10 elevado a 19. Resposta letra B de bola. Próximo. Dando sequência, ó, em uma amostra de 4,3 gramas de hexano. Então, 4,3 gramas é a minha massa. Queremos saber, aí pelas alternativas a gente descobre, quer saber moléculas e átomos. Então, ó, aqui para o nosso GPS, ó, de massa, a gente vai para mol. De mol, a gente vai para moléculas. E depois de moléculas, a gente vai para átomos. Essa questão me deu a massa e quer que eu descubra moléculas e átomos. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente pega aqui a fórmula molecular e calcula a massa. Como que a gente vai calcular a massa? Ó, eu tenho 6 carbonos que pesam 12, mais 14 hidrogênios que pesam 1. 12 vezes 6, 72. 72 mais 14 vai dar 86 gramas por mol. Achei quanto que vale 1 mol da minha
molécula. E aí a gente vai fazer a nossa continha. Ó. 1 mol de C6H14 está para 86 gramas. Mas lembra que eu quero achar molécula? Então vamos já trocar isso aqui. Ó. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas está para 86 gramas. Se eu tiver 4,3 gramas, x. Aí eu vou achar que x é igual a 6, que multiplica 10 elevado a 23, que multiplica 4,3, tudo isso dividido por 86. O 4,3, se você perceber, ó, o 4,3 dividido por 86, ele é 20 vezes menor do que o 86. Ó. A metade de 86 é 43. Então, 4,3, 10 vezes. 43, 10 vezes, só que é 4,3. Então, ó, quando você simplificar, vai dar 1 em cima e 20 embaixo. E aí, 1 dividido por 20, né? 6 dividido por 20, vai dar 0,3. Então, quando você fizer essa continha, vai dar 0,3. Essa conta aqui, ó. 6 dividido por 20, 0,3. Vezes 10 elevado a 23. Então, x vai dar 3 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Isso aqui é só questões matemáticas, tá? Então, já sabemos que é 3 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Se eu consigo saber moléculas, eu consigo saber átomos. Uma molécula de C6H14 tem 20 átomos. Se eu tiver 3 vezes 10 elevado a 22 moléculas, vou ter Y. Então, Y vai dar 60, 3 vezes 20, vezes 10 elevado a 22. Passando para a notação científica, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Olha, tem 1 mol de átomos. Então, ó, 3 vezes 10 elevado a 22 e 6 vezes 10 elevado a 23. Resposta letra C. E aqui a gente finaliza essa parte de cálculos envolvendo massa, molécula e átomos. Okay? No próximo slide, a gente vai fazer uma questãozinha de massa molecular de novo. E depois, que também caiu no Enem. E daqui a pouco umas questões de volume molar, que também é conteúdo do nosso simulado. Essa questãozinha aqui, ó, o nome sal hidratado indica um composto sólido que possui quantidades bem definidas de moléculas de água associadas aos seus íons. Por isso, a massa molar de um sal hidratado deve englobar moléculas de água, ou seja, não é só a massa do sal, tem que somar com a massa da água. Com base nessas informações, calcule a massa desse daqui. Então é só lembrar, que eu até falei com vocês, quando tiver esse pontinho aqui, é para a gente somar. Então a gente vai calcular a massa do FeSL3 e somar com a massa da água. Você tem um ferro que pesa 56, mais um cloro que pesa 35,5. Opa, faltou 0,5. Mais 2 hidrogênios que pesam 1, mais a água, o oxigênio da água, um oxigênio que pesa 16. Então, ó, quando você pesa 35,5, ó, 56 mais 35,5 mais 2 mais 16, você vai achar que a massa total é 109,5 gramas por mol.
Resposta letra C. Pessoal, essa questãozinha aqui, né, é de um assunto que a gente trabalhou em sala, que eu chamei de volume molar. O que a gente viu no volume molar? Toda vez que estiver nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás é igual a 22,4 litros. O que quer dizer essas condições aqui? Pressão igual a 1 atm e a temperatura igual a 298 Kelvin. Desculpa, 273 Kelvin. Temperatura igual a 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin. Mas sempre que aparecer essa palavrinha aqui, né, essa sigla, CNPT ou TP, tanto faz, é só lembrar dessa relação. Então, ó, na CNTP, 1 mol de NO2 ocupa 22,4 litros. Então, a questão já te disse isso. Qual é o volume ocupado por 322 gramas de NO2? Nas mesmas condições. Então, a questão já nos deu a massa de 1 mol, né? Quer dizer, a questão pediu para a gente vai ter que calcular primeiro, ó, o NO2, quanto que pesa? Um nitrogênio pesa 14, mais 2 oxigênios que pesam 16. Então, isso aqui vai dar 32,46 gramas por mol. Então, a primeira coisinha que a gente fez, calculou a massa molar. Da massa molar, a gente consegue achar o mol. 1 mol de NO2 está para 46 gramas. Mas eu acabei de falar para vocês que você pode transformar de mol. Ó. Quem é 1 mol? Como o NO2 é o gás, 1 mol é igual a 22,4 litros. Isso aqui está para 46 gramas. Quantos litros se eu tiver 322 gramas? Quando você multiplicar cruzado aqui, você vai achar que x é igual a 322 vezes 22,4 dividido por 46. Se você tiver aquele joguinho matemático, dá para simplificar 322 e 46, fica 7 em cima, 1 embaixo. E aí, calculando o valor de x, você vai achar que é igual a 156,8 litros. Que aí vai dar a nossa resposta, letra A. E já põe um asterisco nessa questão, porque é baseada nessa daqui também, que vai estar no nosso simulado. Transformar de massa para volume. Essa continha, uma regrinha de 3, resolve a sua questão. Ok? Então, o principal dessa questão, viu essa sigla, já associar, ó, toda vez que tiver aquela sigla, é só associar que 1 mol está para 22,4 litros. Toda vez. Ah, falamos que toda vez que tiver a sigla, a gente pode associar a fórmula. Mas quando não tiver a sigla, como que a gente faz? Quando não tiver a sigla, aqui embaixo tem uma equaçãozinha chamada equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume é igual a mol vezes uma constante vezes a temperatura. Essa temperatura tem que ser em Kelvin. Então é só a gente pegar e jogar os dados na fórmula. Ó. P, V é igual a N, R, T. Pressão, volume, mol, constante, temperatura. Então, ó, a questão me deu a pressão. A questão me deu pressão. A questão me deu volume. A questão me deu número de mols. Eu tenho a constante. Falta descobrir a temperatura. Então, vamos substituir os valores. Ó. A pressão foi dada 5 atm vezes 8,2 litros é igual a 0,8 mols vezes a constante, está aqui embaixo, ó, 0,082 vezes a
temperatura. Quando você fizer essa conta, você vai achar que a temperatura é igual a 5 vezes 8,2 dividido por 0,8 vezes 0,082. Você vai achar que a temperatura é igual a 625 Kelvin. Sempre essa nossa fórmula aqui, ó, a nossa temperatura é em Kelvin. Não pode esquecer, todas as questões que tiver fórmula com temperatura é em Kelvin. Aí você vem e procura as respostas, tá tudo em graus Celsius. Aí aqui embaixo eu já coloquei para vocês, ó, temperatura em Celsius é você pegar a temperatura em Kelvin e subtrair de 273. Então a temperatura em Celsius é igual a 625 menos 273, que vai dar 352. Quer ver? Ó, 2, 12, isso. 352 graus Celsius. Então, resposta dessa questão, letra C. Então, essas questõezinhas aqui não vão ser cobradas no simulado, essas de fórmula, mas era só para você saber que quando estiver nas condições normais de temperatura e pressão, a gente já tem aquela relação pronta. Mas a gente consegue calcular quando não estiver nessas situações, usando a equação de Clapeyron. Ó, no começo se encontra o gás oxigênio comprimido a pressão de 130 atm em cilindros de 40 litros. Quantos quilos de oxigênio tem no cilindro? Temperatura 25 graus Celsius. Então, a primeira coisa, temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 25 mais 273. Temperatura em Kelvin, 298 Kelvin. Então, a primeira coisa era transformar esse dado aqui, ó. Temos que transformar. E aí, tem uma variação da nossa fórmula. PV é igual a nRT, que foi a fórmula. Mas o N você pode escrever de outra maneira, que é a mesma coisa, tá? Você pode escrever com essa variação. Então, ó, o gás oxigênio é o O2, tá? O gás oxigênio é o nosso O2. Então, se cada oxigênio pesa 16, eu tenho 2 vezes 16, que vale 32 gramas por mol. Então, a gente vem e joga aqui, ó. A pressão é 130. O volume que foi dado, 40 litros. Eu não sei a massa, é o que eu quero descobrir, vezes 0,082 foi dado, lembra? Vezes a temperatura, que é 298, dividido por 32. Quando você pegar e fizer essa conta toda, vou fazer aqui, ó, 130 vezes 40 vezes 32 dividido por 0,082 dividido por 298. Você vai achar que a massa equivale a 6.809 gramas. Como a gente quer transformar por quilo, para transformar para quilo, é só multiplicar por 10 a menos 3 quilos. Então, a massa de oxigênio, 6,8 quilos. Lembra que 1 quilo tem 1.000 gramas? Então, uma questãozinha de transformação. Só para a gente ficar usando a fórmula, né, praticando. Tudo bem? Questão 24. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas para que se alcance o melhor desempenho dos ciclistas.
Dentre muitas, essa aqui também foi uma questão do Enem, tá? Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus das bicicletas com gás hélio, por ser bastante leve e inerte à combustão. A massa em gramas de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros, com a pressão correspondente a 6,11 atm a 25 graus Celsius, é a mesma da questão anterior, mesma fórmula, mesmo procedimento, né? Lembrando, ó, já transformamos, ó, 25 graus Celsius, fizemos agora na questão anterior, é igual a 298 Kelvin. Então, a pressão, volume, massa, constante temperatura, massa molar. Pressão 6,11, volume 0,4, a massa é o que eu quero descobrir, 0,082, 298 Kelvin, dividido pela massa molar do hélio, que é 4. Quando você fizer essa conta, vamos ter 6,11 vezes 0,4 vezes 4, dividido por 0,082, dividido por 298. Vamos achar que a quantidade, a massa, vai ser igual a 0,4 gramas. Então, você precisa colocar 0,4 gramas de gás hélio no pneu da bicicleta. Resposta letra A. Questão que é apenas a aplicação de fórmula. Para terminar, faltam duas questõezinhas que são só aplicações de fórmula. Não está falando de CNTP, já escreve aqui a nossa formulazinha, né, que está ali dada já nas informações. A gente quer saber qual é o volume. E aí a questão me deu em quilo. Então a gente tem que transformar de quilo para grama. Se 1 quilo são 1000 gramas, 4,4 quilos vai dar 4.400 gramas. 27 graus Celsius, 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. E aí a gente joga aqui na fórmula, a pressão, né? 1 atm vezes o volume, a minha massa 4.400, a minha constante 0,082, minha temperatura 300 Kelvin, dividido pela minha massa molar, que é 44. E aí, vira uma questãozinha de multiplicação. 4.400 vezes 0,082 vezes 300, dividido por 44. Então, qual é o volume máximo? Vai dar 2.460 litros de CO2. Só aplicação de fórmula, e aí aplica aqui, marca a letra C e comemora. Para a gente finalizar, e pessoal, para a gente finalmente finalizar, uma questãozinha bem direta aqui, ó. A 25 graus Celsius e 1 atm, verifica-se que 0,2 mols de gás carbônico ocupa 4,9 litros. Nessas condições, qual é o volume ocupado por 1 mol desse gás? Aí a questão já te disse, ó, 0,2 mols está para 4,9 litros. Então, se eu tiver 1 mol, X. Então, X vai dar 4,9 dividido por 0,2. Quando você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 24,5 litros. E aí, aqui a gente finaliza aquela listinha de exercícios que eu passei para vocês e a nossa revisão. Para você que chegou até aqui, né, deixo o meu muito obrigado. Quer dizer que todo esse tempo, nessa 1 hora e 40 minutos que eu estou dispondo, valeu a pena. E deixo aqui reforçado para vocês algumas questõezinhas para vocês lembrarem, né, de estar estudando. Questões 2, questão 3, questão 4, questão 5, a 13, a 15, né? Dá uma olhadinha nessas questões para o simulado
e boa sorte. Qualquer coisa, estou à disposição. Até uma próxima.